Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre aplicação de derivadas parciais, que é a jacobiana. Jacobiana nada mais é do que as derivadas da minha função x e y em relação às variáveis u e v. Nisso dá para a gente notar que a minha função, tá? É x é o v e a minha y o v. Então, a função que eu estou trabalhando, ela é dada da forma paramétrica em duas variáveis, u e v. Então, eu vou fazer a derivada de u de x em relação a u, a derivada de x em relação a v, primeira linha da minha matriz. Derivada de y na segunda em relação a u e v na segunda coluna. Bom, aí eu vou calcular o determinante, né? Então, eu tenho que a primeira derivada parciais, a hora que eu multiplicar na diagonal principal, diagonal secundária, eu multiplico minhas derivadas parciais, inverto o sinal. Então, eu tenho derivada de x em relação a u, que multiplica a derivada de y em relação a v. Tá? O primeiro termo, menos, porque eu tenho que inverter o sinal do meu determinante, tá? Diagonal secundária, derivada de x em relação a v, que multiplica a derivada de y em relação a u. Então, tá aqui. Então, quando a gente calcula que a derivada parciais da minha função paramétrica, eu vou ter a derivada de u e y em relação às variáveis de u e v. Bom, calculando o determinante, que a gente vai dispor na forma de determinante, 2 por 2, 3 por 3, de acordo com a derivada da função que eu tenho e as variáveis que eu tenho, tá? Então, eu vou calcular o determinante. Esse vai me dar o meu jacobiano. Esse jacobiano, ele pode se tornar no final uma função ou um número, depende da minha função. Posso querer também calcular o meu jacobiano de x e y num determinado ponto qualquer, tá? Um x0 e y0. Isso daqui me daria um escalar, uma grandeza, um multiplicador que é muito usado quando a gente começa a trabalhar em aplicações, dependendo das situações, com integral. Tá? No nosso caso aqui, agora a gente só vai aprender a calcular esse jacobiano, tá? Então, aqui a gente vai pegar, como eu já tinha dito, tá? Ele é na forma paramétrica, minha função sempre é dada na forminha paramétrica. E ele vai me dar o quê? Uma transformação de um plano para o outro. Então, plano V para o plano XY, que é um multiplicador ou uma transformação que ele sai de um plano para o outro, porque eu tenho, as minhas funções são a derivada U e V, e eu vou ter no final em X e Y, tá? É o que eu quero, a derivada da função X e Y em relação às variáveis U e V. Bom, para exemplificar, vamos pegar esse exemplozinho aqui, duas funções x e y, ambas nas variáveis u e v, tá? De forma simples. Então, eu preciso calcular, eu já posso, se eu lembrar do meu jacobiano, eu posso lembrar que ele é a derivada de x em relação a u. Desculpa, tá? Tô falando u e escrevi y. Vezes a derivada da função y em relação à variável v, menos a derivada da função x em relação à variável v, que multiplica a derivada da função y em relação à variável u. Então, eu já posso calcular as derivadas e tá colocando na formulinha aqui. Tá? A derivada de x em relação a u vai ser 1, porque o v ele é constante, tá? A derivada da minha variável x em relação a v, u é constante, então aqui vai ficar 4v. A derivada da minha função y em relação a u vai ser 3, o v é constante. A variável da minha função y em relação a v é menos 5, porque meu u é constante, tá? Agora é só eu ir lá e substituir no meu determinante. Então, a derivada de x em relação a u é 1. A derivada de y em relação a v, menos 5. Não posso esquecer o parênteses por causa desse menos aqui, tá? Menos
a derivada de x em relação a v, que é 4v, que multiplica a derivada de y em relação a u, que é 3. Então, aqui eu vou ter o quê? Menos 3 vezes 4, que eu tenho aqui, vai dar 12v. Então, eu tenho menos 12v. Aqui eu tenho v1 menos 5. Então, eu vou ter menos 5. Então, tá aqui o meu jacobiano. Se eu quiser, me dar o ponto x, y, u e v que eu quero aqui, eu vou achar um valor numérico, tá? Não tenho u, mas eu tenho v aqui para estar substituindo. Então, aqui ele é a transformação de um campo para o outro, é o jacobiano de u e v em relação a u e v, tá? Um segundo exemplo, a gente pode estar vendo aqui, ó, onde que eu tenho funçãozinha também exponencial, lembrando que eu preciso calcular as derivadas parciais apenas de primeira ordem. Então, eu vou calcular aqui, ó, a derivada de x em relação a u. Então, eu vou ter o v que multiplica e elevado a 2u, que multiplica a derivada do expoente, que é menos 2. Então, isso aqui vai me dar menos 2v elevado a menos 2u. Vou calcular a derivada de x em relação a v. De x em relação a v, eu vou derivar v vai ser 1, eu vou pegar só a constante que está multiplicando, porque uma vez a constante vai ser a própria constante. Então, aqui, em relação a x. Agora, eu vou fazer em relação a y, derivar y em relação a u. Então, vem aqui, eu tenho 2u, que multiplica a constante, que é e elevado a menos v. Agora, eu vou calcular a derivada de y em relação a v. De y em relação a v, 2u ao quadrado é constante, multiplica e elevado a menos v, que multiplica a derivada do expoente, em relação a v, menos 1. Então, aqui eu tenho menos u ao quadrado, que multiplica e elevado a menos v. Então, aqui eu tenho a derivada em relação x e y de x e y, tá? Em relação a u e v. O meu jacobiano de x e y, ele vai ser a derivada da minha função x e y, em relação às suas variáveis, que é u e v. Então, só lembrando lá no meu determinante, eu tenho a derivada de x em relação a u, vezes a derivada de y em relação a v, menos a derivada de u, de x, aliás, tá? Em relação a v, vezes a derivada de y em relação a u. Então, aqui eu tenho, então, meu jacobiano de x e y vai ser a derivada de x em relação a u, que vai ser aqui, ó, menos 2v elevado a menos 2u. Aí, eu vou fazer vezes a derivada de y em relação a v. Derivada de y em relação a v tá aqui, ó. Parênteses, menos u ao quadrado e elevado a menos v. Menos a derivada de x em relação a v. A derivada de x em relação a v tá aqui, ó. E elevado a menos 2u. Vezes a derivada de y em relação a u. Que tá aqui 2u. Vezes e elevado a menos v. Que tá aqui, ó. Agora, é só manipular o que eu tenho aqui, né? Eu posso fazer esse menos com menos, eu não posso colocar nada em evidência, porque... Até que eu posso colocar esse aqui em evidência, porque eu tenho aqui, e elevado a menos e tá aqui. Então, eu posso fazer e menos 2u, que multiplica e elevado a menos v em evidência. Se eu posso colocar o menos, aqui eu vou ter mais. Então, aqui eu não tenho 2v, que multiplica u ao quadrado.
Aqui sobrou, então vai ficar menos 2U. Esse menos com esse aqui, a hora que eu multiplico, vai me dar mais. Então, aqui eu tenho o meu jacobiano em relação a U e V, tá? Das funções x e y. Se eu tiver as variáveis, o valor para minhas incógnitas, que é U e V, eu posso calcular o valor numérico, se for o caso de meu interesse, ok? Um outro exemplozinho, a gente tem aqui, ó. Se eu pegar minha função x de U e V, seno de U mais cosseno de V, de Y menos cosseno de U, seno V. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então, eu vou derivar x em relação a U. Então, aqui ele é constante, então, a derivada de seno de x, então, seno de U vai ficar cosseno de U, tá? Só lembrando, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno menos seno. Aí, eu vou calcular a derivada de U em relação a V, derivada do cosseno, menos seno. Então, vai ficar menos cosseno de V. Aí, eu vou fazer a derivada de Y em relação a U. Tenho cosseno. Cosseno, a derivada do cosseno. Opa! Aqui eu escrevi errado. Eu falei derivada do cosseno menos seno e escrevi cosseno. Vamos consertar aqui, ó. Menos seno de V. Então, aqui eu tenho cosseno menos seno de U. Esse menos com menos vai dar mais. A derivada de Y em relação a V, derivada do seno, cosseno de V. Agora, eu vou calcular o jacobiano de x e y. Então, o jacobiano vai ser a derivada de x em relação a U, vezes a derivada de y em relação a v, menos a derivada de x em relação a v, que multiplica a derivada de y em relação a u. Então, vai ficar derivada de x em relação a u, cosseno de u. Derivada de y em relação a v, cosseno de v, menos derivada de x em relação a v, tá aqui, ó, menos seno de v. Derivada de y em relação a u, tá aqui, ó, vai dar mais seno de u. Esse menos com esse menos vai dar mais. Aqui, se a gente for olhar lá nas regrinhas de trigonometria, eu tenho arco duplo, arco seno, cosseno, aí a gente pode fazer essa substituição. Mas se eu não fizer a substituição desses senos, tá? Cosseno, é necessário? Não, de acordo com o meu interesse, pode ser ou não. Então, eu tenho que olhar qual que é o foco que me interessa, mas aqui eu tenho meu jacobiano. Pode ser que me interessa fazer essa substituição, pode ser que não me interesse, ok? Aqui eu não vou estar fazendo, porque o nosso foco aqui, o meu foco aqui agora com vocês, é só mostrar como calculo o jacobiano, que é esse aqui, ok?